A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver. Estive alguns dias ausentes, estava em viagem, então não gravei nenhuma mensagem. Depois fiquei rouca e ainda estou um pouco rouca, mas tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 21. Porque tem coisas que nós indagamos ao Senhor, né? Porque eu sei que você indaga como eu também indago, que nós não entendemos muitas coisas que Deus faz, mas a palavra fala que Ele é perfeito em tudo que Ele faz, os seus caminhos são perfeitos, Ele conduz com perfeição. E mesmo nós não entendemos, o meu conselho é confiar no Senhor sem entender o que Ele está fazendo. Essa é a verdadeira confiança. Não estou entendendo nada, não estou percebendo nada o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está preparando, às vezes alterando, para te livrar, para te guardar lá na frente daquilo que você não consegue ver. No livro de Jó, do capítulo 21, Jó, ele descreve a prosperidade dos perversos. Jó, ele está revoltado, porque ele começa a olhar para o âmbito, né, do perverso, daquele que não tem temor a Deus, e ele faz uma declaração daquilo que ele acha diante de Deus. Ele está num conflito interior muito grande, porque ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu saúde, ele começou a ser visto, ou ele começou a ser mal visto pela sociedade que em volta dele estava. Então Jó começou a comparar a vida dele com aqueles que ele via, que eram perversos, que não tinham temor a Deus, que praticavam o mal, que não colocava Deus à frente de nada, o dinheiro, o poder, né, estava sempre à frente de Deus, e ele não entendia o porquê que eles estavam prosperando aos olhos dele. O porquê que Deus dava vida longa para eles, o porquê que os filhos ainda tocavam na herança dos pais sem nenhum esforço. Mas aí nós entendemos que nas palavras, né, sem sabedoria de Jó, porque lá nos últimos capítulos o Senhor Deus confronta Jó, né? Então o Senhor Deus, ele confronta Jó sobre o quê? A fundação da terra. Tipo assim, Jó, quem fez a terra? Jó, quem tem o controle dos mares? Jó, quem dá ordem ao amanhecer? Quem é que dá ordem até mesmo ao funcionamento das constelações? Jó, quem? Então Deus estava ali pressionando Jó a entender. Jó, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo dessa forma. Vamos lá, versículo diz assim, o primeiro versículo do capítulo 21 de Jó. Respondeu, porém, Jó, ouvi atentamente as minhas razões. A voz de Jó estava ecoando dentro dele. Ele está dizendo assim, ouve atentamente aquilo que eu tenho para dizer. Porque se vocês ouvirem o que eu tenho para dizer, isso para mim já é uma consolação da vossa parte. Isso já será a vossa consolação. Porque Jó estava num momento assim, conturbado. Ele era humano. Jó, ele era humano como nós somos. Sentimentos como nós temos. Agora se coloca no lugar desse homem. Só assim de você perder um filho. Já é difícil. Agora imagina Jó perder filhos e filhas. A mulher, claro, normal, se revoltou, não estava entendendo nada, se revoltou. E Jó teve que pará-la e falar, não, nós aceitamos o bem de Deus, também não vamos aceitar o mal da parte dele? Eu nu saí do ventre da minha mãe, então nu eu também vou voltar, né? Eu vou morrer, não levo nada. Então Deus tem o controle de tudo. Aí Jó está dizendo, está chamando a atenção e está dizendo assim, tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Eu não me importo o que vocês vão pensar, mas eu quero falar o que eu estou pensando agora. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar
Olhai para mim, veja o meu estado e pasmai mesmo. E ponde a mão sobre a vossa boca, porque só de pensar nisso me perturbo. E um calafrio se apodera de toda a minha carne. Eu sei que eu estou sendo escárnio, eu sei que vocês estão olhando para mim, não estão acreditando daquele Jó de antes e o Jó agora, o Jó de depois. Vocês não estão acreditando. Mas esse é o meu estado, esse é o momento que eu estou vivendo, que eu não estou entendendo, eu não entendo, mas alguma coisa Deus está fazendo. Aí ele entra no contexto que o Espírito Santo tocou muito no meu coração. Presta atenção, olha como Deus revela as coisas. Esses dias atrás, eu estava vendo um casal muito famoso. Ele é cantor, ela é youtuber. Eles têm 3 filhos pequenos, assim, casal assim, muito bonito. Sabe aquele casal que tem assim, química? Família bonita, tudo muito bonito. E às vezes aparece aleatório essas coisas no YouTube e a gente, curioso, entra, né, no vídeo para ver. E muito bonita, família muito bonita e tal. E assim no ápice veio na minha cabeça, gente, mas essas pessoas não têm temor a Deus. Não põe Deus à frente de nada. Gente, eu pensei isso, por Deus, eu pensei isso. E tenho certeza que você, por um momento, já pensou isso na sua vida de alguém. E essas pessoas não têm temor a ninguém, não têm temor a Deus, não põem Deus à frente de nada, tudo para elas é o dinheiro, a fama, o status. É isso que você vê, é mostrar a casa, é mostrar um carro não, vários carros, é mostrar o jatinho privado, os barcos. E eu a pensar comigo. E eu parei para pensar assim, gente, e às vezes eu olho um servo de Deus e vejo aquele servo assim numa dificuldade, às vezes para pagar uma conta, uma fatura ali, não é? Um boleto, aqui nós dizemos fatura, um boleto, a pessoa não consegue. É tudo muito difícil para ela. Ela só consegue com muita oração, muito jejum, muita renúncia, muita busca. Gente, eu estou falando sério porque eu sei, porque eu já vivi isso e às vezes vivo isso também. Não pense vocês que a vida é fácil, não. E eu olhando para esse casal, e eu fui como Jó, eu fui como Jeremias. Olha, não pense você, Jó, ele questiona Deus, por que os ímpios, eles vivem vida longa, acumulam riqueza, enquanto os justos sofrem. Jó, nesse capítulo 21, ele faz uma analogia daquilo que ele pensa em relação aos ímpios. Por quê? Por quê, pai? Por que eles vivem muito tempo, têm vida longa? Por que eles acumulam riquezas? E eu olho para o justo e o justo sofre. Eu fui como Asaf no Salmo 73. Sabe o que Asaf ele expressa no Salmo 73? A sua frustração ao ver o ímpio prosperando. E como é que é, pai? Eu estou vendo o justo, parece que está padecendo ou perecendo. Abacuque, gente, Abacuque no capítulo 1, ele questionou a Deus sobre a aparente prosperidade dos ímpios e a injustiça no mundo. Aparente prosperidade dos ímpios. Eu estou entre esses. Porque eu olhar aquele casal e eu falei, gente, mas esse casal, tudo que põe a mão vira ouro. Você vê que tudo que põe a mão é milhões entrando. Tem dinheiro que nem sabe onde se mete mais. Escute isso que eu estou falando, porque eu estou falando de um testemunho meu. Aquilo que eu pensei. E é por isso que eu estou passando, porque tem pessoas aqui que vão me ouvir que precisam ouvir essa mensagem. Eu pensar nisso, eu falei assim, eu não percebo. A gente é uma luta para trabalhar, para ganhar, para sustentar, para prosperar nessa terra. E a gente tenta manter uma vida justa com Deus, em Deus, fazer o bem, praticar a vontade do Pai, isolar das coisas carnais, viver nas coisas espirituais desse mundo. É ou não é? E eu assim, eu não percebo porque que esse povo parece que vai tudo bem.
E eles não querem saber de Deus, eles não querem nem estar nem aí. Agora, Deus, me responda uma coisa: o Senhor tem domínio sobre toda a alma vivente. O Senhor tem domínio sobre eles. E se algum poder lhe concedeu a eles, porque foi do Senhor, porque se o Senhor não concedesse nada, eles teriam. Então, se eles têm, o Senhor está provendo, o Senhor está, ou bem dizer, nem provendo, o Senhor está permitindo que isso aconteça. Escute isso foi no começo dessa semana, segunda-feira. Hoje nós estamos quinta-feira. Quem ouvir a mensagem depois vai entender que é nessa semana aqui no fim do mês de maio. Quando foi ontem, eu era para trazer essa mensagem ontem, mas eu estava muito rouca ainda. Eu ia trazer essa mensagem e esse casal, de repente, lá uma mensagem. Casal, fulano de tal, casado há 5 anos, com 3 filhos, anuncia separação. E eu, não pode ser. Casal tão bonito, postava fotos lindas, filhos lindos, maravilhosos, tudo indo bem. Mas aí anuncia, porque já não identificamos bem e tal, e vamos ser amigos. Hoje, né, a coisa é a seguinte: terminou, vamos ser amigos. O diabo, ele cega tanto uma pessoa. Eu vou falar uma coisa para você: que se você não buscar a Deus de todo o teu coração, você que se diz servo crente em Deus, você também fica como cego. Você faz as coisas na cegueira, você escolhe na cegueira, você decide na cegueira, você abençoa até na cegueira, porque às vezes a gente abençoa quem não devemos. Sim, a gente está abençoando quem Deus não quer que abençoe, na cegueira. Aí o Espírito Santo, na hora, fala comigo. Essa é a verdadeira prosperidade que você pensa? Mas eles têm tudo. Mas aí o diabo vem e toca na onde? Na base. E o que é a base? Aqui nessa terra é a família. Se tens uma base firmada em Deus, você vai ter uma vida abençoada em Deus, aqui nessa terra. Porque no dinheiro não vai mudar o seu coração, a fama não vai mudar o seu coração, não sei a hierarquia onde você está, nada poderá afetar o seu coração, porque o seu coração está em Deus. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: vivem de aparência, vivem para as coisas fúteis, que não geram benefícios no mundo espiritual. Porque o que adianta eu acumular riquezas nessa terra e não ter minhas riquezas no céu, não acumular com Deus, entendeu? Porque enquanto eu faço as coisas para Deus, eu estou acumulando no reino. Lá, a traça, a ferrugem, não vai destruir isso. Mas aqui, tudo que eu construo aqui vai ser destruído. É como evaporar. Como assim? Por exemplo, você junta muito dinheiro, você tem posses e tal. O dia que você morre, se você deixar herdeiros, essas posses vão para os seus herdeiros. Vai ter ali uma partilha entre eles. Se você não tiver herdeiro, não é? Vai para os segundos, por exemplo, os irmãos. E se não tiver irmãos, vai para o parente mais próximo que você tiver. E se não tiver, vai para o governo, né? Vai para essas organizações aí que precisam de ajuda. Então, seja, isso vai evaporar de uma maneira ou de outra. Com Deus, não. Porque tudo que nós acumulamos nele, está nele, para benefício nosso. E ao olhar esse casal, Deus, na hora, me lembrou dos meus pensamentos. Porque eu tive aquele sentimento, tipo assim, fogo, eu tô aqui lutando para trabalhar, esse povo não tem compromisso com nada. Parece que tá tudo certo. E aqui Deus é uma luta, e quando consegue, parece que de repente vem outra luta para impedir. O que é Deus? Por que esse povo prospera? E eu fico aqui. Eu pensei isso por Deus, eu pensei, e você também, ter certeza. Já pensou? Já pensou assim? Se não anda pensando, pensa, quantas vezes a gente... o que aquela pessoa faz que consegue, eu aqui na luta? Aí Jó tá falando assim: como é, pois, que vive os perversos, envelhece e ainda se tornam mais poderosos?
Seus filhos se estabelecem na sua presença, há geração, continuação. E os seus descendentes ante seus olhos, vai tudo bem, saúde, nota 1000, ok. Eu olho, as suas casas têm paz. E era isso que eu estava fazendo. Eu estava olhando a casa deles e falando, não, a sua casa tem paz, tem alegria. Mas Jó está falando lá no versículo 9 do capítulo 21, as suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Eu pensei isso, por Deus que eu pensei isso nessa semana. Eu olhei e falei assim, gente, a casa deles, eles não têm temor nenhum, tem paz. A vara de Deus não está fustigando como me fustiga. Fustigando como me fustiga. Ou, sabe aquela assim, quando Deus está te pressionando, parece que Deus está sempre te provando. Parece que você sai de uma luta e entra na outra. Você mata um gigante e levanta dois. Você derruba uma muralha, passa um tempo e tem mais 2 muralhas à sua frente. Vai dizer para mim que não é. Mas Deus permite isso tudo, essa aparente prosperidade dos ímpios, primeiro, para cumprir os seus planos. A vinda de Jesus é inevitável. O arrebatamento da igreja é inevitável. A salvação do povo de Deus será inevitável. Os ímpios que praticam o mal e não se arrependem, é inevitável também que serão lançados no lago de fogo. Que terão sofrimento eterno. Isso é inevitável. Então, Deus permite tudo isso, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher as coisas. Então, Deus dá a oportunidade. Olha, você tem riqueza, vocês têm uma família aí bonita, mas quem é que vocês vão colocar à frente? Eu? O Senhor? Ou as suas riquezas, as suas coisas materiais dessa terra? Deus, ele permite, porque ele quer cumprir os seus planos. Deus, ele permite para testar a fé dos justos. Pois é. Em todo tempo, Deus está testando a sua fé. Mas eu não aguento mais Deus testar a minha fé. Mas Deus vai testar a sua fé, porque Deus vai trabalhar com você. Deus vai te fazer uma pessoa melhor. Deus quer que você seja um testemunho vivo. Deus quer que você não só salve a sua vida, a sua alma, mas que salve almas de outras pessoas. E que você, como um instrumento, você vai ser testado por aquele que está tocando o instrumento. Quem? Deus. Porque Deus quer demonstrar qual é a verdadeira riqueza ou a verdadeira recompensa para você. Eles querem mostrar para você que a verdadeira recompensa não está nas riquezas terrenas, não. Mas na comunhão com Ele. Ei, eu sempre falo, nada nesse mundo compara com a presença de Deus. Pessoas, quando elas chegam no ápice da riqueza, do poder, se elas não tiverem Deus, elas vão estar vazias, porque o que nos preenche é Deus. É Deus que nos preenche. Então a pessoa ela vai chegar num ponto tão elevado da vida dela que ela já não tem mais para onde correr, não tem para onde buscar, porque ela já conquistou tudo o que ela queria um dia. Mas ainda falta. O que está faltando que eu não estou entendendo? Porque não tem a presença de Deus. Agora olha para você. Está faltando dinheiro para pagar seus recibos, as suas faturas, os seus boletos, como bem você entender. Às vezes você está precisando pagar ali a faculdade do seu filho, está faltando ali completar o dinheiro da mensalidade. Você está passando por um problema aí no matrimônio. Aí você olha assim para o casamento, parece perfeito, sorriso para todos os lados. E você ali passando aquele perrengue ali no casamento. Mas aí você olha para dentro de si e mesmo com toda essa tormenta à sua volta, mesmo com toda essa tribulação ao seu derredor, aí que você pensa, que você para e pensa, mas eu não estou vazia. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção dentro de mim que Deus está comigo e Ele me fortalece. Já viu quando você passou a pior situação da sua vida e você falou assim, não, agora eu vou morrer, agora acabou. O que
Teve para acontecer, aconteceu. Daqui eu não passo. Aí, de repente, sabe o que acontece? Você olha para dentro de si e vê o Espírito Santo dentro de você te fortalecendo de uma maneira inacreditável. E lá, aquela voz que está ali, forte dentro de você, mais forte que tudo, está dizendo, você vai conseguir. Resista, não é o fim, não é a hora. Levanta-te. Aquela voz te levantando, a voz de Deus te sustentando em todo o tempo. Deus está falando para você, não olhe para a riqueza do ímpio. Asaf, ele expressa no Salmo 73 uma frustração tremenda, grande em relação ao ímpio prosperando. Sabe o que depois ele compreende? Que Deus pega essas pessoas e Deus coloca em lugares escorregadios e que depois desses lugares escorregadios a sua ruína virá. Ei, a paz na casa do justo. A paz na sua casa. Ah, não, mas não tenho paz. Meu filho briga com outro, com o pai briga com meu filho, né? Meu marido briga com nossos filhos, o filho é respondão, é mal criado. Não estou tendo paz, não. A casa é você. Você é o templo do Espírito Santo. Enquanto tudo está uma tempestade à sua volta, a paz está reinando sobre a sua vida, porque você sabe em quem confia. Você sabe que a sua confiança está em Deus e Ele tem o controle de tudo. Ei, escute o que o Espírito Santo está falando para você. Às vezes tem pessoas que falam assim, gente, mas o mundo está caindo na cabeça dela e ela está em paz. Estou. Mas esse problema é muito sério, estou em paz. Mas isso vai dar errado e você está aí. Eu estou em paz, mas o médico disse isso. Não me interessa, eu estou em paz. Porque Deus me sustenta. Ele me pega pelas minhas mãos e Ele diz para eu não temer. E se Ele fala isso, o próprio Criador, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, dono de tudo e de todos, se Ele fala para mim, eu te pego nas suas mãos direita, na tua mão direita, e eu te digo assim para você, não temas, porque eu te ajudo. Ei, Jó estava tão furioso. Tô vendo a casa desse povo sem paz. Tô vendo a casa desse povo com paz, sem temor. Deus não está fustigando. Vejo os animais gerando. Não tem falha com as suas novilhas. Nascem saudáveis. Não abortam. As crianças, olha lá. Maravilha. Sabe o que ele fala? Deixam correr suas crianças como um rebanho. Seus filhos saltam de alegria. Olha a alegria. Não tem doença, não tem nada. Tudo perfeito aos olhos de Jó. Cantam, dançam, fazem festas, alegram-se, passeiam, fazem viagem. Aí quando chegam no fim da velhice, ainda no fim dos seus dias, em prosperidade ainda estão, e em paz dessa sepultura, Deus. Isso não pode ser. Jó está falando isso no capítulo 21, se você tem interesse, leia lá. Ele não está compreendendo como é possível. Eu adoro o Senhor, eu temo ao Senhor, meus filhos temiam ao Senhor, a minha vida era do Senhor, eu praticava o bem, eu instruía as viúvas, eu ajudava os órfãos, e eu perdi tudo. Aí eu olho para o ímpio, e que eu vejo na casa deles, tudo que eu agora não tenho na minha. E sabe o que eu olho para eles? Jó está falando, escute. Eu olho para eles e sabe o que eles dizem, Senhor? Sabe o que eles dizem do Senhor? Retira de nós. Não desejamos conhecer esse Deus. Não desejamos conhecer os caminhos desse Deus. Quem é esse, o Todo-Poderoso que você fala? Para que nós o servimos? O que nos aproveita essas orações? Para que vamos fazer essas orações? Jó fala isso, porque ele viu isso. Ele não está falando da cabeça dele.
Ele estava convivendo no meio de uma sociedade que ele via que estava bem, está tudo bem, e se falasse de Deus para eles, não, quem é esse Todo-Poderoso? Eu não quero conhecer esse Todo-Poderoso. Afasta de nós esse Todo-Poderoso que você diz. Nós não queremos fazer essas orações que você está aí insinuando para que nós façamos. E vai pregar para uma pessoa que tem tudo. Principalmente esses ricos famosos. Ai, afasta. Deus ama todo mundo. O que Deus vê é o coração. O que Deus sonda é o coração, né? Deus vê o coração, não muda a atitude. Deus vê claro que não só vê o coração, não, ele vê tudo. E Jó está irritado com essa situação. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Talvez você chegou num lugar e você viu que a pessoa não tem reverência, sequer reverência ao nome de Deus. E se puder maldizer o nome de Deus todos os dias, ela vai fazer. E você olha para a vida dela, parece que está a mil maravilhas, não é? E a sua vida parece que não anda. Escute o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Você viu o fim de Jó? Você já foi lá para o capítulo... Eu vou até abrir aqui para ler para você. Você já viu os últimos capítulos de Jó no 42? Você viu o fim de Jó? Deus restaura a prosperidade de Jó. Só que a prosperidade de Jó não foi igual do começo, não. Por quê? Porque antes Jó conhecia Deus de ouvir. Mas os olhos de Jó começou a ver Deus em tudo. Ele se arrependeu. Ele usa as suas palavras, ele fala assim, eu olho para mim, eu me abomino. E eu me arrependo mesmo no pó e na cinza. Era um termo que eles usavam de humilhação. Porque eu não me conhecia e não conhecia a Deus que eu falava. Sabe por que você passa por tantos perrengues, tantas dificuldades, tantas portas travadas, tantos entraves, tantos gigantes? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você seja só mais um no meio da multidão que só ouve falar que Deus faz, que Deus fala, que Deus visita. Não, não é isso. Deus quer que você veja com seus próprios olhos que Ele está presente, que Ele faz, Ele é real. Mesmo você não o vendo, mas Ele se faz presente. E como é que eu vou saber disso? Vivendo milagres com Deus. E como é que eu vivo milagres? Só através da dificuldade. Milagres são coisas impossíveis. Receba um diagnóstico do médico, você tem um câncer, você tem 6 meses, no máximo 6 meses de vida. Aí Deus vem e fala assim, olha, eu vou curar você desse câncer, mesmo você às vezes duvidando, porque é o diagnóstico do homem e Deus ali falando que vai te curar, ok, mas Deus está te dando um diagnóstico de vida. Aí, esses 6 meses que você está vivendo nessa luta, o que vem? Sofrimento, angústia, desespero, dor, medo. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Sentimentos ruins. Aí, de repente, do nada, você vai lá fazer um exame e o médico fala assim, olha, não consta nada. Como? Não consta nada. Você tá, não tem nada, você está curada. Aí você lembra do que Deus falou, eu vou te curar. Essa doença, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Lembra lá de Lázaro? Cheirava mal. As irmãs questionando a Jesus, né? Por que o Senhor não veio antes? Jesus logo disse, olha, essa morte não é para humilhação, essa morte não é para vergonha, não, é para a glória de Deus. O que está acontecendo com Lázaro é para a glória de Deus, é para se manifestar o reino de Deus aqui na terra. É por isso que você vive esses perrengues da vida, para manifestar a glória de Deus na sua vida e através dela. Esse povo, essa prosperidade dos ímpios, eles nunca vão perceber o que é isso. Eles vão perceber muito bem de economia, vão perceber muito bem de matemática, vão perceber muito bem nesses tempos atuais de likes, né, bem dizer assim, de seguidores. Eles vão perceber de muito disso.
de riqueza, poderes e status. Mas eles não vão perceber o que é de fato a presença de Deus. E você já parou para pensar que você tem a presença do Todo-Poderoso dentro de você e com você? Você já parou para pensar que em todas as lutas que você trava, né, que você luta, nessa batalha que você está, Deus está com você? Hã? Enquanto você tem os seus pés firmes, Ele firma os seus pés sobre uma rocha. A palavra diz que Ele firma os nossos pés sobre a rocha. E em relação aos ímpios, Asaf fala que Deus os coloca em lugares escorregadios, que eles acham que estão firmes, de repente eles caem. Há uma diferença entre você que serve a Deus e entre aquele que você muitas vezes está comparando. No Salmo 2, do verso 9, o salmista ele fala assim que com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus está falando aqui de reis, Deus está falando de pessoas de grande poder. Mas ele também está falando que bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Refugiar nele, não naquilo que você tem. Ah, mas se eu tivesse isso, eu teria mais respeito das pessoas. Se eu tivesse nessa posição, eu seria mais honrada. Às vezes, aparentemente, sim. Tem posições que nos honram, tem cargos, né, que nos faz mais honrados diante dos homens. Mas eu aprendo uma coisa, que não adianta eu ser honrada diante dos homens e ser uma vergonha para Deus. Não tente agradar o homem e desagradar a Deus. Ah, então eu tenho que ser pobre, feio. É porque toda a gente fala assim, é pobre, feio, não. Você pode ser pobre, bonito, cheiroso. Basta você, se você quiser, você pode ser tudo isso. Eu não estou falando disso. Você pode ver que todos os reis aqui eram ricos, poderosos, e havia ricos e poderosos reis que serviam a Deus e outros desprezaram a presença de Deus. Aonde eu quero chegar? Você pode ter sua casa do sonho, você pode ter a posição que um dia você sonhou, você pode ter tudo aquilo que um dia você pediu a Deus. Agora, a única coisa que não pode faltar na sua vida é essa vontade de agradar e honrar a Deus. Porque a partir do momento que você para com essa vontade de honrar a Deus e honrar o homem, escute isso que eu estou falando, que isso é sério. A partir do momento que você para de honrar a Deus para honrar o homem, você começa a desagradar a Deus. Por quê? Porque o pensamento do homem é carnal. A vontade do homem é do mal. A nossa vontade é carnal, a nossa vontade é sempre mais para o mal do que para o bem. Sempre puxando mais para o mal. Então a minha vontade, o meu desejo sempre, com tudo aquilo que eu tenho, que Deus me abençoou, que Deus confiou em minhas mãos, o meu desejo tem que ser honrar ao meu Senhor em todo o tempo, em toda hora, em todo o tempo. Amém? Então eu tenho essa palavra para você que está me ouvindo aí. Você que está muito preocupado, porque fulano tem, porque parece que toda a minha vida é um entrave. Não, porque você é escolhido, e escolhido vai viver mesmo aqui dias difíceis. Quem é escolhido vai passar pela pressão, pelo momento difícil assim. E a chuva cai para todos, tanto para os ímpios como para os justos, né? Como para os justos, como para os ímpios. A chuva cai para todos. Mas há uma diferença, aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor, aquele que confia e aquele que não confia no Senhor. Enquanto o ímpio acha que tem os seus pés bem firmes sobre a rocha, não, está enganado, porque o próprio Deus os pega e coloca em lugares escorregadios. Mas quem confia no Senhor, os seus pés estão firmados. E você é bem-aventurado, ou seja, a sua vida vai correr bem porque você está se refugiando em Deus. Sabe quando Deus olha lá de cima, a palavra diz que ele ri daqueles que habitam nos céus, e o Senhor zomba deles. De quem? Daqueles que se acham muito inteligentes, daqueles que se acham muito astutos. Deus, ele olha e ri lá no alto, lá no trono dele, ele está olhando e está zombando deles. E quando Deus se ira, ele vem com o furor dele para confundir aquele que se acha muito sábio.
Então você vai parar de comparar a sua vida com a vida do outro. Você vai parar de olhar para a sua vida, mas porque fulano tem, eu sirvo a Deus em minha vida. Deus está falando para você, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu não deixo faltar nada para você. Vai ter momentos de adversidades que eu vou permitir porque eu estou te moldando. Você só vai ser uma melhor pessoa, uma pessoa melhor, desculpa. Você só vai ser uma pessoa melhor quando você é moldado pela própria mão de Deus. Quando você quer ser moldado pelos moldes do mundo, pelos desenhos que o mundo cria em cima de você, você nunca vai ser uma pessoa que agrade o coração de Deus, que agrade o coração de Deus. Você só vai ser uma boa pessoa no sentido de honrar a Deus quando você deixa Deus trabalhar em você. As fases ruins, elas chegam ao fim. E tem pessoas aqui que estão vivendo fases ruins, dias difíceis, mas aí o Espírito Santo de Deus vem, através da minha vida, falar para você, essa fase ruim, ela está acabando, ela está passando. A palavra diz lá em Jó 42 que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O que era a riqueza de Jó antes para Deus? Nada, gente. Para Jó era alguma coisa, mas para Deus, nada. Deus acrescentou 2 vezes mais do que ele tinha. E as pessoas começaram a chegar até ele. Aí vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todas as pessoas que antes o conhecia, e começaram a se sentar à mesa com ele para comer. Condoeram-se com ele, consolaram do que ele havia passado. E cada um, quando vinha visitar Jó, trazia um anel. Trazia dinheiro para ele. Deus foi abençoando Jó de uma maneira que o último estado dele era muito mais do que o primeiro. Teve muitos animais. Teve também mais 7 filhos e 3 filhas. Ele havia perdido. E Deus deu mais 7 filhos e 3 filhas na velhice. Não havia mulheres tão bonitas, tão formosas como a filha de Jó. Porque tudo que Deus faz, Ele faz na perfeição. E ainda depois de tudo que ele passou, Deus ainda deu mais 140 anos. Ele viu seus filhos e filhas crescerem até a 4ª geração. E a palavra diz que só aí Jó morreu velho e farto de dias. Toda gente que olhava para Jó pensava, ele vai morrer assim, acabou. Olha a doença dele, magro, feio. Estava acabado Jó. Mas era só uma fase difícil na vida de Jó. Jó se indagou a Deus, por quê? Porque eu vejo tudo bem e minha vida parece que nada está funcionando. E Deus confronta Jó e diz, Jó, eu tenho controle sobre tudo. Eu tenho controle sobre a fundação da terra, tenho controle dos mares, tenho controle das constelações, tenho controle de tudo, Jó. Não faça perguntas tolas. E talvez você hoje está indagando a Deus, porque muita coisa não está funcionando. Deus está falando, eu tenho controle da sua vida. Eu tenho controle da sua vida. E quando Deus decide mudar o cativeiro, Ele muda o cativeiro. E se hoje Deus decidiu mudar o seu cativeiro, Ele está mudando o seu cativeiro. Ele está restaurando o que você perdeu. Ele está mudando a sua sorte. E creia nessa palavra, Ele está mudando a sua sorte. Parece que nada muda, Deus está dizendo para você, Ele está mudando a sua sorte, creia nisso. Tem alguma coisa demasiadamente difícil para teu Deus? Alguma coisa fala assim, não, isso aqui Deus não pode resolver, isso aqui, há alguma coisa, tudo que você pensar, Ele pode resolver. Ele tem solução para tudo, até a morte. Se Ele fala assim, não vai morrer, mas já morreu, Ele ressuscita. Então eu quero deixar esta palavra de conforto para você, de confronto também, porque muitas vezes nós nos comparamos. Escute uma coisa, as pessoas vivem de aparência, e quem muito força a viver de aparência não vive aquilo que de fato aparenta. Já viu como muita gente posta sempre sorrindo, alegre, muitas fotos? Cuidado, isso engana muito, porque quem de fato vive uma vida, alegre, feliz, em paz, ela não posta muito. Eu sempre falo, não posta.
Por quê? Porque ela não tem que mostrar nada para ninguém. Ela sabe quem ela é, ela sabe que ela vive. Agora, quem tem muito que aparentar, mostrar, você vai olhar a vida da pessoa, tá um fracasso, tá no buraco mesmo. Então, eu quero deixar essa mensagem de Deus para você. Deus, ele está mudando o seu cativeiro. E ele tem o controle da sua vida. Ele não perdeu nada, não perdeu às vezes fala assim, mas parece que Deus nem está me vendo aqui. Não, ele está vendo o ímpio e ele está vendo você também. Ele olha do céu e contempla todos, tanto bons, tanto ruins, justos, injustos, ele está contemplando todos. E ele está mudando o seu cativeiro, diz o Senhor para você. Está mudando a sua sorte. Tem coisas boas chegando, tem mudança de vida, novidade de vida, não se compare com ninguém, você é você em Deus. E isso que importa, isso é que importa, quem você é em Deus. O resto que as pessoas pensam ou deixam de pensar, problema delas. O que importa é quem você é em Deus. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração, ore pela minha vida, ore também pela minha casa, quando vocês forem orar. Lembre-se de mim nas vossas orações e da minha casa. Eu agradeço a oportunidade, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.